Os fornos de cal são parte do património histórico de Pontevel, onde se estima que terão existido 22 ou 23. Não se sabe quando terão sido construídos ou quando terá tido início este tipo de exploração em Pontevel, mas os fornos tradicionais de cal terão cessado a sua produção em meados do século XX, mais precisamente nos anos 60, numa altura em que o processo já estava industrializado. Apesar de ainda existirem alguns fornos tradicionais em funcionamento pelo país, ainda no início deste século eram muito mais os que se encontravam em ruínas. Em Pontevel, dos mais de 20 fornos de cal que existiam, apenas restou o de São Gens, de grandes dimensões, situado a poucos metros da estrada municipal 512 que liga Pontevel a Valdapinta. É o único existente no concelho do Cartacho, segundo se sabe. João Frederico Batista conta-nos todo o processo artesanal da produção de cal. Sim. E havia ali em cima, ali mais abaixo, nos Casais Lagartos, num sítio chamado Os Cambões, havia também ali um forno, e esse foi o último que trabalhou, porque eu ainda lá cheguei a ir pescar cal, lá e esse homem, ele até me dizia, às vezes chegava, eu não sabia, chegava lá, ó Francisco, vinha aqui pescar cal, pá, então isto está tudo dentro do forno ainda, olha, quando ver-se lá da tua casa o fumo branco a sair, 2 ou 3 dias depois vens cá. Isto foi importante aqui na economia local, não foi? Muito importante. Não só envolvia muita gente a trabalhar. Muita gente a trabalhar e depois era o que se vendia. E logo, por sorte ou por azar, quando foi aquele terremoto de 1755, porque depois a cidade teve que ser reconstruída, naquele tempo não havia cimentos, era tudo à base de cal, e então toda esta zona aqui aproveitou e a cal era levada. Esse terremoto que está a falar, o de Lisboa, toda a nossa zona alimentou a construção de Lisboa nessa altura. Exatamente. Talvez até fosse por isso que apareceram mais fornos nessa altura, porque viram aqui uma boa receita que viria lá de baixo. E é claro, naquele tempo tudo o que vinha era bastante bom, porque as dificuldades financeiras aqui nestas aldeias pequeninas eram muito grandes, não é? O senhor chegou a trabalhar nestes fornos? Eu trabalhei, eu tinha os meus 15 anos talvez, ali junto a uma estrada que vai para Lisboa, ali na Gorita, estava lá uma quinta, onde é que eu trabalhava lá, e muito mais rapazes, e havia lá um forno deste, e um dia andaram a empedrar o forno e foram ao rancho, chamaram para vir dar serventia aos homens que lá andavam. Foi por isso que eu vi mais ou menos como é que isto funcionava. Isto, que quantidade, por exemplo, com esta dimensão, que quantidade de cal é que mais ou menos isto produziria? Tem uma ideia? Isto era capaz de ter tudo para cima de umas 3 toneladas de cal. E quantas pessoas é que envolviam aqui a trabalhar? Na altura do empedramento, andam sempre 2 homens lá dentro e tem que ter 2 ou 3 aqui fora a alcançar a pedra para lá. Os outros que lá têm vão formando uns andaimes em volta e vão colocando a pedra muito bem encalhada uma na outra e vão fechando a abóbada, e é claro, a pedra tem que ficar sempre sobreapertada, calçadinha com outras lachas, com coisas, que é para ela depois se aguentar. E depois quando chega ali talvez aí uns 40 centímetros antes do buraco lá em cima, parou. Porque tem que ficar ali aquela saída depois para o fumo. Há bocado falamos sobre a pedra. A pedra era extraída ali mais embaixo na zona do Carrascal. Ainda lá se pode ver os sítios onde é que há grandes falhas de terreno, onde retiravam essa pedra. Isto é uma coisa que é uma estrutura que tem que ser empedrada, como eles dizem. Isto é empedrado por especialistas, pessoas que sabem montar isto, porque a pedra tem que ser toda montada em cima uma da outra, em tipo de abóbada a fechar em cima. Não chega a fechar por completo, porque depois temos a chaminé lá ao de cima. Mas a pedra quê? A pedra na construção? Para a construção? Para a cozedura. Para a cozedura, sim. A pedra que depois vai sair cal. Pronto. Portanto, isso que o senhor estava a dizer era a disposição de como a pedra é colocada lá dentro para a cozedura, é isso? Precisamente. Eu por acaso sei disso porque eu tinha uns 14, 15 anos e fui servente de uns senhores que andaram a fazer este trabalho. Então é assim, esta porta depois é fechada, até ali a meio, com tijolo, daquele tijolo burro e barro amassado. A lenha mete-se lá para dentro e o forno começa aqui a cozer durante 8 a 10 dias. Ao fim desse tempo, o forno é novamente carregado com lenha, é fechada essa porta e ficam aqueles buracos lá de cima abertos, que é para dar ar para que a lenha continue a arder. Quando lá em cima sair o fumo branco,
é sinal que a cal está cozida. Passado mais, no fim daquilo acontecer, 2 dias depois, o homem vem aqui de lado, abre-lhe uma porta. Há ali uma porta que também se abre. E é nessa porta que vai começar depois a entrar o ar, já no fim da cal cozida, para que o forno vá arrefecendo, para que se possa depois trabalhar. Depois a pedra, a cal já é batida para o meio e então aí começam depois a tirar a cal. O forno, eu tenho aqui mais ou menos um desenho, sim. Um desenho de como isto funciona. Isto tem estas paredes aqui, estes socalcos que estão ali dentro. Depois a pedra era montada aqui em cima. Isto aqui é a parede do forno, isto aqui é a parede da pedra, isto aqui é o fundo que nós temos a ver de lá. Só que a pedra chegava só aqui assim. E pronto, e a chaminé era esta aqui. Agora, se quisermos, podemos chegar ali mais ao pé. Mais ao perto para ver, exatamente. Sim. Vamos lá. Vamos ver agora. Ora, cá está. Aquela parte que a gente vê assim ali, Sim. aquilo era onde é que era montada a pedra. Sim. Até talvez fosse um bocadinho mais larga, está um bocadinho danificada. Portanto, isto aqui era um bocadinho mais largo. E depois a pedra toda empurrada aqui em cima, passava até lá. Olha, está a ver a tal porta que eu lhe dizia, que aberta aqui lá do lado? Sim. Aquilo só é aberto quando sair o fumo branco lá em cima, que é o sinal que já está a cal cozida. Passado uns 2 ou 3 dias, eles vão, abrem aquela porta, o forno fica a arrefecer em 1 dia ou 2, e depois a pedra é batida aqui para dentro, e depois é descarregada por aqui, vai-se descarregando pela porta. E depois quando deixar... E depois o resto é por aqui. Exatamente. Então temos aqui, por exemplo, estas partes aqui. Sim, as laterais. Estes laterais era a segurança das terras, e então os homenzinhos na altura, se o tempo estava ruim, pediam um toldrozinho aqui por cima, feito com caniços, que era o que usavam naquele tempo, para se resguardarem. Aqui de lado temos estes buracos, que é as gateiras, como eles chamavam, onde é que punham a pinguita e punham os fósforos e aquela coisa. Pronto. Era aqui de lado, é isso? É exatamente. Gateiras. Estas gateirazinhas, eles punham ali a garrafita da pinga e tal, e mais os fósforos e aquelas coisas que era preciso sair mais miúdo. E pronto, aqui passavam 15 dias ou mais aqui de volta disto, até que tivesse a fornada despachada. E quando estava despachada, logo tratava de o enfornar outra vez, porque isto na altura estava a dar.